Bom, vamos começar agora falando sobre a parte de dificuldades do dia a dia. Então, o intuito hoje da nossa webcast é conversar sobre quais são os problemas que a gente tem no nosso dia a dia e como que a gente enfrenta esses problemas no nosso dia a dia, tá? Então, uma das coisas que a gente mais enfrenta hoje, dentro da engenharia ou dentro de qualquer outro ambiente dentro da nossa empresa, é a inconsistência de dados, alguns trabalhos manuais e inúmeros softwares sem integrações e muito retrabalho. Então, existe cada dia mais isso dentro das nossas empresas. A gente acompanha diversos clientes e a gente sempre percebe esses pontos em comum em cada empresa. Eh, Falando de um cenário global, né, onde a maioria também tem, hoje, certamente na sua empresa deve existir vários departamentos, sendo de marketing, financeiro, recursos humanos, engenharia e assim por diante. E a comunicação entre todos esses dados, elas são normalmente feita por exportações, muitas vezes trabalhos manuais, e quantas informações pode ser perdida ao longo desse caminho? O que mais que a gente mais pode fazer, o que mais a gente leva tempo resolvendo isso, tá? Então, será que isso acontece em todas as empresas? Será que isso é algo que é normal de toda empresa? Bom, aqui a gente tem algumas soluções. Então, a gente conversando sobre tudo isso, a gente vê que realmente não são todas as empresas que fazem isso, que têm esse trabalho manual. Algumas delas contam com recursos de API. Então, o que que é um API? A princípio, API ela vem da expressão programação de aplicação, interface de programação de aplicação. O objetivo do API é fazer a troca de dados entre sistemas e softwares e aplicativos sem que o usuário veja o processo por trás ou a aplicação por trás e proporciona um ambiente familiar. Ali é um exemplo do que um API pode fazer. Então, aqui eu tenho um celularzinho para mostrar. Ah, dando Aqui eu tenho um exemplo de API. Então, se você usar hoje seu celular para pedir alguma assistência em algum banco em relação ao seu cartão de crédito, hoje, se você colocar seu número de CPF, ele vai te dar todas as informações do seu cartão de crédito. Então, valor da sua fatura, data de vencimento, código de barra. Então, você consegue solicitar tudo isso hoje via WhatsApp. Então, como que isso é feito, tá? O API, ele comunica com outro CRM ou com o CRM desse banco, e aí ele faz toda essa troca de dados de forma rápida e eficiente, sem que o usuário perceba qualquer tipo de troca de informação. Então, a gente, quando cria esse ambiente de comunicação com o banco, a gente nem percebe, mas ele está acessando dados fora do WhatsApp, então fora do aplicativo de conversa, tá? As vantagens de usar o API hoje é a segurança, agilidade, compatibilidade na integração entre sistemas e aplicativos, possibilidade de inovação em produtos e serviços, redução de tempo de trabalho manual. Então, tudo aquilo que a gente falou sobre os processos do dia a dia, a gente acaba sanando alguns desses problemas com o API. Mas será que o API é a única solução para o meu dia a dia? Será que eu preciso realmente de um recurso tão específico assim no meu dia a dia? Então, como eu falei, o API ele é usado para troca entre sistemas, mas em alguns casos você pode ter um próprio sistema. Um sistema dentro do seu próprio sistema você já consegue fazer algumas automações. Então, hoje a gente também conta com um recurso chamado script.
O script ele é uma solução mais simplificada. Ele acessa facilmente as funcionalidades de um único sistema. Então, manipula arquivos, gerencia processos, protege e autorização proteção e autorização de dados. Então, aqui também a gente tem um exemplo, também dentro de uma plataforma de comunicação. A gente consegue hoje, por exemplo, dentro de um streaming, tem algumas funcionalidades bem legais, por exemplo, de pedir figurinhas. Então, ali dentro, a aplicação, ela é feita sempre o mesmo processo. Então, são uma rotina de processos que você vai executando e aí você consegue automatizar essa rotina. Então, eu coloquei ali alguns botões indicando o que eu quero, então, e algumas opções. Então, se eu digitar número 8, vai vir as figurinhas referente ao número 8. Isso vai acontecer para qualquer usuário. Então, qualquer usuário que clicar nessa opção vai vir as mesmas figurinhas. Então, ele criou uma rotina de ações que o usuário também não percebe toda o script por trás disso. Tá? Então, e não tem uma outra pessoa ali escrevendo. Quais são as vantagens do script? Assim como o API, ele também diminui o tempo e os erros durante o processo, repetição e agendamento de ações, né? Tornar o processo mais simples e integrações com usuários também facilitada. Então, essas são as vantagens de você usar um API e um script. A diferença é que o API ele é usado para soluções integradas. Já o script ele é dedicado a uma solução mais local, em algum software específico, tá? Bom, falamos de tudo isso, vou para uma demonstração prática do que a gente pode fazer dentro da engenharia. Vocês conseguem ver o meu e-plan? Bom, aqui eu tenho um projeto de demonstração, um projeto bem simplesinho, nada demais. Então, quando a gente está trabalhando durante o dia a dia, a gente pode pegar algumas situações, como vários cabos para trocar cor, vários cabos para trocar a seção deles. Então, em uma página completa. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de script, tá? Então, aqui, se eu clicar com o botão direito, eu tenho a opção de selecionar todos os objetos semelhantes. Ó, selecionar todos os objetos do mesmo tipo. E aqui eu tenho as minhas categorias de script. Vocês conseguem ver que aqui eu criei alguns botões. Se eu clicar aqui no botão RD, ele já vai trocar todos minhas conexões para vermelho. Se eu trocar para BK, todos para preto. Então, ó, eu consigo fazer toda essa comunicação aqui, ó, com todos os meus pontos de conexão. Ah, mas eu quero fazer por potencial. Aqui dentro do navegador de conexões, isso também vai funcionar. Então, eu tenho aqui um navegador, ó. Eu tenho aqui a opção de nome do potencial, por exemplo. Eu posso categorizar por nome de potencial. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, tudo que tem N e trocar a cor dele para azul. Ó. Então, tudo aonde tem N, ele trocou para azul. Aqui a mesma coisa com o meu L3, por exemplo. Tudo que tem potencial L3, eu vou trocar para pink. Aí, trocou todos para pink. Então, isso aqui é um exemplo de script. Posso pegar também esses símbolos aqui, ó, por exemplo, e trocar para 1,5. Então, eu já troquei todos para 1,5. Se eu dar um Ctrl J, vou lá para a minha página onde está ele. Ó.
ele já trocou para um e-mail, tá. Então toda essa alteração, ela é feita diretamente aqui no navegador, posso fazer diretamente aqui no meu ponto de conexão, selecionar todos eles e trocar aqui a seção. Isso aqui é um exemplo de script. Como que foi feito esse script? Então, dentro do ePlan, ele já tem algumas configurações setadas. Então, por exemplo, aqui eu tenho, dentro da conexão, alguns números de propriedade. Então, ó, por exemplo, esses números de propriedade também dá para ver aqui na exibição os números da propriedade. Quando eu crio um botão, então aqui é personalizar a faixa, eu consigo colocar a ação desse botão. Então, aqui, ó, por exemplo, eu criei a ação desse botão, que é o nome dela, da minha ação, o número da propriedade que eu quero editar e aqui o valor que eu quero colocar. Então, isso daqui vocês conseguem fazer de forma gratuita dentro do ePlan, vocês conseguem manipular esses dados de qualquer forma, seja a cor, a seção ou qualquer outra propriedade editável dentro da conexão ou de qualquer outro dispositivo, tá? Então, isso aqui é bem facilitado. Um outro exemplo agora, um exemplo de API. Então, aqui, dentro de ferramentas, a Fênix e a gente tem uma parceria, e aí a Fênix desenvolveu já alguns produtos que faz conexão direta com o ePlan. Então, a Fênix Contact, ela tem essa parte de marketing e planning, que a gente consegue exportar os dados do ePlan para essa plataforma. Então, de forma bem simplificada, eu clico aqui, ó, tenho aqui o meu atalhozinho da Fênix, clico aqui em Marketing, e aí ele pergunta o que que eu desejo exportar. Identificação de dispositivo, de fiação, cabeamento, borne, CLP. Vou deixar aqui a princípio de dispositivo e vou mandar exportar. Vendo que ele criou aqui uma interface, ele tem uma telinha de interface. E aí ele já abre o meu aplicativo da Fênix. Ó, e aí ele já trouxe todos os tags do meu projeto. Então, tudo que eu coloquei lá no meu projeto, ele já veio para cá. Isso não funciona só para tag, ele funciona para qualquer outro tipo de aplicação. Então, se eu colocar aqui a identificação da fiação, ele também já exporta tudo para a etiqueta. Você pode notar que ele sempre vai associar o número da etiqueta, o tipo de etiqueta, com o tipo de plaquetinha que ele vai selecionar. Então, ó, quando a gente colocou dispositivo, ele veio um modelo de plaqueta. Abrindo. Selecionar o projeto todo. Ah, ele não está identificado, né? Deixa eu identificar os meus cabos. Planilha, né? Coloquei aqui as anilhas, agora vamos lá. Ok. Tentar outro, porque agora as anilhas não quis ir. É o de Borne.
Aí veio as de Born e ela trocou o tipo de plaqueta de acordo com o tipo de ação que eu selecionei. Então, aqui ele já veio um modelo diferente daquele primeiro modelo aqui para a parte de dispositivo. Então, isso daqui é uma aplicação de API. Então, toda vez que a gente faz uma comunicação externa, a gente consegue reproduzir isso. O software da Fênix, ele é disponível no próprio site da Fênix, então a comunicação é feita bem simplesinha e existe algumas aplicações gratuitas que você consegue fazer com API. Então, em alguns casos, você vai conseguir manipular alguns dados de forma gratuita. Em outros, nem tanto. E aí a gente volta ali para a nossa apresentação. Então, esse é um exemplo. Nós entendemos também que nem toda empresa possui alguma pessoa específica que conheça de programação, tá? Porque toda essa parte de script e programação, elas são desenvolvidas por um programador, elas são desenvolvidas do zero, né? Então, a gente entende que algumas empresas, elas não têm esse tipo de recurso, e é também quando você coloca um recurso dentro da empresa, pode demorar muito tempo para ser desenvolvido, até a pessoa pegar o jeito e tudo mais sobre a plataforma ou qualquer outro tipo de plataforma. Pensando nisso, nós da Eplan, que possuímos alguns conjuntos de processos e metodologias sobre essa parte de fábricas de software, a gente pode oferecer uma visão mais abrangente de todo aproveitamento, fazer um mapeamento de todo o processo de vocês, entender toda a solução de vocês, para poder entregar um produto ou até mesmo alguma inovação dentro do que vocês já possuem hoje. Então, a gente tem isso como nosso principal foco hoje, aqui dentro da parte de desenvolvimento e produtos. Então, trazer soluções inteligentes e integradas para todos os nossos clientes, tá? Vou deixar aqui disponível também os nossos QR Code para quem tem alguma sugestão de produto ou queira alguma conversa com a gente sobre uma integração ou algo assim. Eu estou deixando um QR Code. Então, do lado esquerdo é o nosso portalzinho para vocês colocarem as sugestões ou qualquer vontade que vocês tenham. E do lado direito, a gente tem também os nossos blogs, onde a gente conversa, explica algumas coisas sobre esses processos de API, script, mais no detalhe, e também outros assuntos, que nem a parte como gerar um orçamento de forma eficiente, o que que é um CPQ. Então, a gente também tem alguns blogs. Eu vou deixar ele aqui para vocês verem. Deixa eu só estender para poder ver as dúvidas de vocês. Não, na versão 2.9 também tinha essa parte de script, também tem algumas soluções da Fênix para as versões mais antigas. Não é só na versão 2022, não. Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando no chat.
Perguntaram se conseguem desenvolver aplicações para outros sistemas ou ERP. Sim, conseguimos, tá? Então, além do ePlan, a gente consegue comunicar o ePlan com alguns sistemas de ERP. Então, existe já algumas funcionalidades para isso, para comunicar. O ePlan com o ERP, existe aplicações para comunicar tanto com softwares ERPs, PDMs e tudo mais. Os scripts não são podem alguns scripts já têm algumas ações prontas dentro do próprio plan, e aí você não precisa comunicar com outro em outro lugar. Mas você pode usar o Visual Studio ou outra plataforma para desenvolver o script sim, tá? Tem alguns scripts que são mais elaborados, você consegue fazer por fora da plataforma, mas existe algumas ações que já vêm pré-definidas e é mais fácil fazer dentro do próprio plan, através de botões e tudo mais. Então, pessoal, espero que qual o caminho para essa interface dentro do ePlan? Vou mostrar para vocês. Aqui dentro do ePlan, meu mouse aqui, aqui em arquivo, extras, interfaces, vocês conseguem executar, carregar e descarregar os scripts. E aqui a gente tem a parte de gerenciar a API. Essa parte de gerenciar a API, ela é apenas para algumas versões do ePlan ou para quem fez a migração para subscription acima da Professional. Então, algumas pessoas não vão ter esse recurso, tá? Mas esse recurso de script todos têm, tá bom? Então, é só executar e carregar aqui os scripts. É possível fazer script com integração com VBA do Excel? Não. São linguagens um pouco diferentes também, tá? O ePlan, ele trabalha com uma linguagem de C Sharp e o Visual Basic é VB mesmo. Então, é um pouco mais complexo. Então, você consegue fazer. O script é só dentro da plataforma do ePlan. Você não consegue comunicar com outra interface. Os tipos de linguagem também são diferentes.
É possível, mas tem que entender um pouco melhor qual é a aplicação. Perguntaram se seria possível estabelecer uma comunicação entre planilhas com dados e ePlan. Sim, é possível. Então, você consegue exportar os dados do ePlan, então, tipo preço, PS e tudo mais, mas aí já não entraria como uma automação, né? É aquilo que a gente falou do início. Você usa eh, arquivos de exportação e importação para comunicar entre outros sistemas. O ePlan ele possui já, né, uma exportação direta com o Excel através da etiqueta. Então, exportação de etiqueta, você consegue fazer isso, e aí ele exporta direto com o Excel. Dentro do Excel, você pode ter uma linha ali de VBA também, que você pode fazer outros tipos de configuração lá dentro também, tá? Mas aí foi o que eu estava falando, a gente perde um pouco da questão da automação, porque não é uma comunicação direta com outro software. Então, seria para exportar um arquivo, que aí você consegue abrir ele no Excel e fazer outras manipulações ali dentro com um VBA ou qualquer outro tipo de recurso. Alguma dúvida mais? Pessoal, eu vou encerrar agora o webinar. Então, caso o webcast, se vocês tiverem alguma dúvida a mais, vocês podem entrar em contato comigo naquele e-mail que estava